Capítulo 8. Exemplos de homem de oração. O bispo Wilson disse: as primeiras coisas que me impactaram no diário de H. Martin foram o espírito de oração, o tempo devoto aos deveres e seu favor. Payson fez sulcos nas pranchas de madeira rígida em que seus joelhos se apoiaram com tanta frequência e por tanto tempo. Seu biógrafo disse: sua contínua insistência na oração, qualquer que fossem as circunstâncias, é o fato mais notável de sua história, e isso serve para indicar o dever de todos os que queiram igualar essa distinção. As orações ardorosas e perseverantes deve-se, sem dúvida, atribuir em grande medida seu afamado e quase ininterrupto sucesso. O Marquês de Henritti, para quem Cristo era a maior preciosidade, pediu ao seu servo que o chamasse de suas devoções ao fim da meia hora. Certa vez o servo viu seu rosto por uma abertura. Estava marcada por tal santidade que sentiu aversão à ideia de interrompê-lo. Seus lábios mexiam-se, mas ele estava totalmente quieto. Esperou até que 3 horas se passaram e só depois o chamou. Quando se levantou da sua posição ajoelhada, disse que meia hora era pouco, quando estava comungando com Cristo. Brainer disse: adoro ficar a sós com minha cabana, pois ali posso passar muito tempo em oração. William Bramwell é famoso nas crônicas metodistas por sua santidade pessoal, por seu sucesso fantástico na pregação e também pelas maravilhosas respostas de oração. Orava durante horas. Ele quase vivia de joelhos, cumpria sua rotina como se fosse uma chama de fogo. O fogo era aceso pelo tempo em que passava orando. Era costumeiro passar até 4 horas em um único período de oração reclusa. O bispo Andrews passava quase 5 horas todos os dias em oração e momentos devocionais. Sir Henry sempre passava as 2 primeiras horas de cada dia a sós com o Senhor. Se o acampamento fosse marcado para as 6 da manhã, levantava-se às 4. Erla Carnes levantava-se às 6 da manhã para garantir 1h30 de estudo da Bíblia e oração, antes de conduzir um culto doméstico às 15 para as 5. O sucesso do Dr. Judson na oração pode ser atribuído ao fato de devotar muito tempo à oração. Ele diz a esta altura: arranje sua agenda, se possível, de modo que possa confortavelmente devotar 2 ou 3 horas todos os dias, não meramente a exercícios devocionais, mas ao próprio ato de oração em secreto e da comunhão com Deus. Empenhe-se e afaste-se 7 vezes no dia dos afazeres para ficar na companhia de Deus e para elevar a sua alma a Ele em retiro individual. Comece o dia levantando-se depois de meia-noite e dedicando a essa obra sagrada algum tempo no silêncio e na escuridão da noite. Que os primeiros minutos da alvorada encontrem-no na mesma hora. Que você seja visto fazendo o mesmo às 9, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas. Seja resoluto quanto a esse assunto. Faça todos os sacrifícios viáveis para manter tal rotina. Considere que o tempo é curto e que os negócios e os afazeres não devem ter permissão de roubá-los de Deus. Impossível. Orientações para fanáticos, é o que dizemos. O Dr. Judson comoveu um império para Cristo e lançou a fundação do reino de Deus com a indestrutível granito no coração de Burma. Ele foi bem-sucedido, um dos poucos homens que poderosamente estamparam a marca de Cristo no mundo. Muitos homens com mais dons, genialidade e instruções que ele não criaram tal impressão. Sua obra religiosa é como pegadas na areia, mas ele entalhou sua obra na pedra com diamante. O segredo de sua profundidade e resistência encontra-se no fato de separar tempo para a oração. Manteve o ferro vermelho de tão incandescente e a habilidade de Deus deu forma ao ferro com força duradoura. Nenhum homem pode fazer uma obra grandiosa e duradoura para Deus se não for um homem de oração, e nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração.
É verdade que a oração é simplesmente conformar-se ao hábito inócio e mecânico, um desempenho pífio no qual fomos treinados até que a submissão, a pequenez e a superficialidade sejam os elementos principais? É a oração verdadeira, como se pressupõe, pouco mais do que o fluxo indolente do sentimentalismo que escorre languidamente ao longo dos minutos ou das horas do cômodo desvaneio. Canon Lindo continua: que respondam aqueles que realmente oraram. Às vezes, descrevem a oração como o patriarca Jacó, em uma luta contra um poder invisível que, não raro, em uma vida sinceramente dedicada a Deus, pode durar até altas horas da noite ou mesmo até o começo do dia seguinte. Às vezes, referem-se à intercessão comum, como Paulo, como uma luta conjunta. Quando oram, mantêm os olhos fixos no grande intercessor no Getsemane, nas gotas de sangue que caem no chão, naquela agonia, na resignação e no sacrifício. Ser importuno é a essência da oração bem-sucedida. Ser importuno não quer dizer viver em sonhos, mas em trabalho contínuo. É especialmente por meio da oração que o reino do céu sofre violência e o violento toma pela força. O falecido bispo Hamilton costumava dizer o seguinte: não é provável que um homem realize grande coisa na oração se não começar olhando para ela à luz do trabalho que precisa de preparação e perseverança com toda a dedicação que empregamos nos assuntos que, em nossa opinião, são ao mesmo tempo os mais interessantes e também necessários.